Buenas noches. Quería dar una palabra primero a los que hablan español. Si están dispuestos y si quieren estudiar la Biblia en la lengua materna, con seguridad yo estoy dispuesto a enseñarla. A veces quieren tener un culto en casa y cantar en español, leer la Biblia en español. Yo estoy aquí es solamente hablar con el pastor Ciro o pastor Juan Pablo, que harán los acertos necessários. Então, para os de fala portuguesa, eu estou convidando os de fala hispana para, se quiserem ter um estudo bíblico, cantar em casa em espanhol, ler a Bíblia em espanhol. Então, eu estou disposto a somente falar com o pastor Ciro, pastor João Paulo. Bom, eu espero que vocês tenham trazido as suas Bíblias de papel. O seguinte é só uma colocação da importância de alguma forma resgatarmos a leitura em papel. Não que eu seja retrógrado, eu sou cara de andar sempre na frente, de querer sempre usar tecnologia, eu sou esse cara, né? Eu comecei estudando programação com 13 anos, tenho 52, então ano que vem vai ser um ano redondo para mim, de celebração. São 40 anos, né, batendo tecla. Teria que ter cobrado por cada tecla batida, estava rico agora, mas tudo bem, não tem problema. E por que isso daqui? Porque eu queria mostrar para vocês a importância de vermos o contexto fisicamente, materialmente. Então, eu estou contando um pouquinho como que esta mensagem foi preparada. Eu intitulei o elogio do rei que volta, mas se vocês veem, essa é uma foto da minha própria Bíblia. Bom, eu tinha mandado uma com marcas em vermelho, eu acho que não foi, mas tudo bem. Se vocês podem ver, o capítulo 24 começa com o sermão profético, depois o princípio das dores, a grande tribulação. Pode girar? Depois eu tenho ali a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, a parábola do bom servo e do servo mau. Depois eu tenho a parábola das 10 virgens, volta ainda, a parábola das 10 virgens. Aqui no finalzinho nós temos a parábola dos talentos, que é a que nos interessa hoje à noite. Pode virar? E aí nós temos então o grande julgamento. Então, quando eu preparei a mensagem, eu estava observando este contexto, ou seja, olhando física, materialmente. É uma coisa que no meio eletrônico você não consegue fazer, você não consegue sentir. Eu tenho assim como uma coceira, sabe, de saber onde começa o assunto. Então eu vou voltando assim, digo, é aqui que começa, daqui até onde ele vai. Por exemplo, o Sermão da Montanha, onde que ele finaliza? Todo mundo sabe onde começa, mas onde ele termina? Muito interessante ver isso. Aí então você coloca esse texto dentro do contexto para entendê-lo melhor. Então essa é uma breve introdução de como essa mensagem foi preparada. Essa mensagem foi preparada antes do convite. Essa mensagem foi preparada no mês de agosto, e eu senti de preparar uma mensagem. Eu vou preparar uma mensagem, em algum momento eu vou usá-la, e o momento chegou agora. Durante a semana eu cutuquei o Eric, cutuquei o Tiago. Então isso é um trabalho em conjunto, basicamente. O que o texto nos propõe é que o rei está voltando. Diferente do hino, que diz que está tudo tranquilo, a primeira estrofe do hino diz que está tudo calmo, tudo tranquilo, o governo, o mercado está quietinho, né? As lavouras terminaram, o comércio também, está tudo quieto. É muito diferente a música, que por sinal eu gosto muito, eu amo esse hino, acho lindo. Mas diferente do que a letra do hino diz, o texto de Mateus 24 nos diz que o rei volta de forma inadvertida, repentina. O rei está voltando, mas não pretenda você ver os sinais do hino, você tem que ver os sinais que estão na Bíblia. E ele fala de guerras e rumores de guerra, e diz, olha, fiquem tranquilos que ainda não é o fim.
Por isso eu concordei muito com a colocação hoje na escola bíblica ao respeito de que vão dizer, o anticristo, a vinda, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Então eu gostei muito do que aconteceu hoje na escola bíblica. Então, diferente, nos propõe um rei que volta de maneira surpresiva e surpreendente. Será como um relâmpago. E quem está preparado, e quem não está preparado, terminou, acabou. É como andar em cima deste púlpito e de repente acaba. Não tem mais jeito. Acabou. O rei voltou. Terminou a brincadeira. Vamos ver alguns eventos desses guerras e rumores de guerra, de fome que o texto fala. Ano passado, em 24 de fevereiro, o que aconteceu? A Ucrânia é invadida pela Rússia. Esta guerra se inicia, nós não sabemos o número de mortos, nem de deslocados. Pode me deixar sem luz, inclusive. E o número de deslocados se estabelece acima dos milhões. O número de mortos ninguém sabe, porque nem a Ucrânia nem a Rússia estão falando quantos mortos tivemos nessa situação. Outro evento, 16/8 agora, 16 de agosto, o incêndio em Maui. Eu estive nessa ilha como parte do meu treinamento e esse incêndio florestal destrói mais de 1.000 casas e obriga a evacuação de cerca de 7.000 pessoas. E o incêndio, quando eu li essa notícia, ainda está ativo e as autoridades não sabem quando será controlado. Outro evento, as inundações na China, afeta os plantios. Afetam os plantios do norte do país e eles estão trazendo muita insegurança e incerteza sobre o que vai acontecer, porque é muita água inundada e aqueles que alguma vez plantaram alguma coisa na vida sabem que não é instantâneo, leva meses, ou dependendo do tipo de plantio, até ano, virar para poder produzir de novo. Ilhas Canárias, 17 de agosto, havia um incêndio florestal nas Ilhas Canárias, que destruiu mais de 2.600 hectares e obrigou a evacuação de cerca de 7.600 pessoas, mas como disse Jesus, ainda não é o fim. E temos um outro evento que é muito mais extenso, que teve seu auge em 2021 a 2022, a guerra civil no Iêmen, mas ela começa em 2015. Essa guerra está em curso e está fora do holofote. Não é como a Ucrânia, que está constantemente sob o holofote. Não, na guerra em Iêmen é alguma notícia, alguma pequena menção. Na África parece que as coisas não acontecem. Me molesta isso, dói. Muito bom. Algumas cenas tristes de guerra. Eu escolhi algumas que não são tão pesadas. Obrigado. Deixa isso na cabecinha um pouquinho. O rei está voltando. Os sinais estão aí. Mas deixa eu contar um pouquinho da minha história. Deixa eu falar do meu pai. Eu devo minha vida aos meus pais. O meu compromisso é fazer melhor do que eles fizeram com essa vida que eles me deram. E dessa forma eu estarei honrando eles. Certo? É isso. Eu devo. Tudo que eu sei de Bíblia, eu devo em grande parte ao meu pai terreno, Davi. Meu pai terreno nunca forçou o conhecimento bíblico. Ele simplesmente o fazia fluir no cotidiano. Um homem de muito conhecimento, vasto conhecimento, difícil argumentar com ele. E é o meu substituto de tudo e qualquer comentário. Eu preparo as minhas mensagens sem comentário. Eu comecei a ler algumas coisas faz alguns anos porque passava vergonha. Porque fulano diz isto, fulano diz aquilo. Como que são esses fulanos? O ímpeto para o serviço, para o trabalho, para labutar, também eu recebi deles. Sou viciado em trabalhar, eu gosto de trabalhar. Eu não trabalho mais porque eu não consigo mais. Então não se pode negar que são pais honestos e trabalhadores, honorabilíssimos nisso daí. Todavia, e quero que vocês entendam, estou abrindo meu coração, ou seja, é uma coisa delicada, tá?
Emocionalmente, meu pai é um desastre. Um desastre. Nunca gastou tempo em fazer um elogio ou dar um reconhecimento. Nunca. Eu não estou sendo exagerado com isso. Nunca. Nunca. Para vocês entenderem o problema disso, eu engato a marcha ré, meu pai é motorista de caminhão, certo? Eu engato a marcha ré e estaciono quase sem olhar, e no fundo, que eu quero ouvir meu pai bem feito. Olha, gostei, que bom. Nunca. Nunca. Em algum momento da sua história, a habilidade de apoiar as pessoas, sem por isso concordar com o que a pessoa pensa, essa habilidade foi tirada dele. O máximo que meu pai consegue fazer é se agradar com quem concorda com ele. E mesmo assim não consegue pronunciar as palavras e dizer, eu concordo, tá bom, gostei. De pequeno e de adolescente, eu sabia que ele estava de boa, porque ele vinha dar uma pancadinha no ombro, porque brincava de luta comigo, só. Eram os sinais que eu tinha de que ele estava bem. Porque se ele estava ruim, filho. Isso, aliado aos seus constantes insultos, minou minha autoconfiança. Minha esposa está aí de testemunha. Difícil que era para mim aceitar qualquer tipo de elogio. Qualquer tipo de elogio vindo de qualquer pessoa, inclusive a minha mãe, minhas irmãs, qualquer pessoa. Muito difícil. Eu desconfiava. A minha primeira reação é de pura desconfiança. Como é possível? Vai me elogiar por quê? A minha primeira reação é de dúvida. Por isso, se você me fala de um pai abusivo ou um pai ausente, eu vou entender. Eu vou entender. Vai ficar clarinho para mim. Agora deixa o Davi, meu pai, de lado, deixa eu falar de um amigo que eu tenho, mas conta para ninguém desse amigo, tá bom? Eu tenho um amigo gringo. E esse amigo gringo, nós estivemos numa outra labuta, numa outra congregação, antes de nos reencontrar. E eu acho que ele nem sabe do que eu vou falar agora. Mas esse meu amigo gringo, que talvez vocês conheçam ou não, na saída de uma escola bíblica, ele falou assim para mim: gosto do seu jeito, você sabe unir os pontos. Eu tinha acabado de dar uma aula de história da igreja. E ele falou, gosto do seu jeito. Você sabe unir os pontos. Ele veio colher o trabalho de muito tempo da minha esposa, me explicando, me ensinando a amar, a aceitar ser amado, a aceitar ser reconhecido, a aceitar o elogio. E esta frase ficou permanentemente no meu coração, na minha cabeça, e se acabou transformando em uma espécie de visão sobre o que fazer com o meu interesse, meus talentos, meus dons e meu conhecimento, por exemplo, da história eclesiástica. Então, uma coisa assim automática, eu estou dando uma aula e eu lembro do que meu amigo gringo me falou. Elogios, então, ditos na hora certa e de forma apropriada, podem mudar muitas coisas. Agora vamos deixar isso de lado um pouquinho. Deixar e vamos falar do meu Pai Celeste, do nosso Pai Celeste. Será que há lugar para elogios no reino de Deus? Será que existe uma possibilidade de Deus elogiar, o Senhor elogiar alguém? Você já pensou Deus elogiando a sua vida? Já imaginou Deus falando bem de você? Deus falando bem de você? Os judeus têm um rito muito bonito, quando o filho chega, né, ali no início da adolescência, na pré-adolescência, né, se juntam os homens, levantam ele em alto, e o que eles dizem, este é meu filho amado em quem me comprazo. E aqueles que sabem a Bíblia, sabem que houve uma frase assim, 2 vezes, para Jesus, né? Então, essa questão de elogiar o filho, é extremamente importante. Vou fazer um parênteses agora na pregação e tudo que eu tinha preparado, e falar para os pais, assim, rapidinho, elogie seu filho. Busque alguma coisa para elogiar seu filho, sua filha. Busque. Tem. Busque.
E exprima isso até o final, como se fosse limão, assim, você elogia. Porque isso vai lhe dar uma ferramenta muito boa para o restante do que você precisa construir com ele, porque afinal de contas você está construindo com ele. Com ele, com ela, com seu filho. Muito bom, voltamos. É possível Deus elogiar? E a outra pergunta que eu gostaria de trazer para você nesta noite: você é capaz de receber e aceitar o elogio de Deus? Se Deus falasse uma coisa assim, por exemplo, digamos que ele falou alguma coisa com uma ilustração de alguma empresa, né? E ele diz assim: parabéns, funcionário dedicado e honesto, você foi confiável com pouco, então vou confiar muito em você, venha se juntar à minha alegria. Como você se sentiria se Deus dissesse isso de você? Se Deus falasse isso de você? Se o falasse em público, lhe convidasse a entrar na festa que ele está dando, como que você se sentiria? Como que você está disposto ou não a receber esse elogio de Deus? Porque às vezes vivemos na falsa humildade: não, eu não aceito elogios, mas na realidade apenas mostra uma falência na nossa formação mais básica. Muitas vezes, aliás, a maioria do tempo, fazemos uma imagem do Pai Celestial a partir das experiências terrenas. Então, se a experiência terrena com o Pai foi boa, nós projetamos isso para Deus. E se a experiência com o Pai terreno foi ruim, nós projetamos isso para Deus. Se o nosso Pai esteve ausente, então nós vemos um Deus distante. É muito típico isso daí. Isso não é bom, mas também não é ruim. Eu quero resgatar essa parte de que não é ruim. Se você não teve um pai presente, se seu pai insultou você, se machucou você, se judiou de você, se acabou com sua vida, se cerceou você desde a base, me escuta muito bem. Jesus pega imagens ruins e distorcidas para elaborar uma imagem nova, boa, saudável, real do Pai Celeste. Está errado projetar essa imagem incompleta e imperfeita que temos naquilo que é eterno. Isso está errado, isso não procede. Mas Jesus, por exemplo, se vale das imagens terrenas, incompletas, imperfeitas que temos, exatamente para curar a imagem distorcida que podemos ter sobre as coisas terrenas. Olha só como funciona. Ele pega essas imagens, essa vivência, ele te mostra essa mesma história, te a mostra diferente. E ele traz de novo uma visão nova sobre o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser filho. Ele traz de novo. Ele não descarta a criação antiga. Ele a redime a partir do que tem. O reino é eterno. E ele está sendo expandido na terra. O reino é eterno e ele está sendo expandido na terra. O reino não é a igreja. Cuidado com isso. O reino não é a igreja faz parte do reino. O reino é muito maior que a igreja. Ele está sendo expandido até que o rei volte. Essa expansão do reino é necessária até que ele volte. Este evangelho será pregado até que ele volte. Aí vai vir. Por isso o incentivo às missões, ao evangelismo. Por isso que nosso coração clama: Maranata, volta, Senhor Jesus. Vamos logo, sim. Ao mesmo tempo nós dizemos: olha, mas e que dos perdidos? Está entendendo? Vamos ao texto de Mateus 25, então. Versículo 14. Nós estamos na presença de uma parábola. As parábolas não se leem como lemos poesia na Bíblia. As parábolas não se leem como a gente lê Romanos, por exemplo, ou os Evangelhos. As parábolas têm um jeito de serem lidas. E quem está falando é Jesus Cristo. E ele escolheu a parábola. A parábola é uma figura de linguagem, uma forma muito simples, fácil. E outra, de repetição ad infinitum. Nós podemos repetir uma parábola constantemente, que o ensino que ela traz vai estar aí presente constantemente. Versículo 14 do capítulo 25 de Mateus. Digo também que o reino será
como? E aí você está na presença de uma parábola, uma comparação. Será como? Então você está lendo a Escritura, diz, o reino é como? Isso aqui é uma parábola. Então a interpretação não pode ser literal. A leitura não pode ser literal. Será como um senhor, um dono de uma empresa, de uma indústria, de uma fazenda até, que ao sair de viagem convocou seus servos, seus funcionários, e confiou-lhes os seus bens. Agora, veja bem, confiou-lhe uma parte dos bens? Não. Então, como diz, os seus bens são todos. A totalidade dos bens está nos servos. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. Agora, olha só o detalhe, a cada um conforme a sua capacidade pessoal. Então, o que recebeu 5 talentos tinha capacidade sobrada acima do de 1 talento, mas o de 1 talento tinha capacidade para 1 talento. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Por que este servo fez isso? Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com ele. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Que lindo, né? Patrão, me deu 5, está mais 5 aqui. Eu produzi. Respondeu-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Assim também, aproximando-se o que recebera 2 talentos, relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste. Trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. E Jesus prossegue. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço. Sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei, ajunto onde não semeei. Então, por isso, ao menos devias ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, eu recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai, e aí que nós vemos a fase pública da questão, a face melhor pública da questão, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos, pois a quem tem mais lhe será confiado e possuirá em abundância, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora as trevas, ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Esse é o Senhor Jesus explicando como que é o reino. E a pergunta original, lá no capítulo 24, eles estavam ao redor do templo e diziam: quando que o reino vai ser estabelecido? Quando vão acontecer essas coisas? Ninguém sabe, vai ser de surpresa. E agora diz, vai ter muita surpresa. Inclusive vai ter gente que está sendo que nem servo, mas na realidade não é. Vamos observar um detalhe que é muito interessante.
Coloca aquela dos talentos, por favor. A maior unidade monetária do Novo Testamento é o talento. Um talento equivalia a alguma coisa entre 30 e 35 quilos de prata. E equivalia a 6.000 denários, ou dracmas. Era uma quantidade enorme de dinheiro. Agora, o que é um denário, né? Porque são 6.000 denários. Não diz nada, né? Bom, lembra da parábola dos trabalhadores da vinha de Mateus 20? Ali é mencionado o denário como sendo o salário de um trabalhador por dia. É a diária. Quanto que é a diária? É isso. Isso é um denário. Então você pode pensar, fazer um cálculo na sua cabeça e dizer, é tanto. Porque você sabe a diária quanto que é. Eu fiz uma diária um pouquinho, não dá nem para fazer nem muito, nem tanto. Eu peguei o salário mínimo brasileiro, hoje, R$ 1.320, certo? Dividido em 22 dias de serviço, então nós temos uma diária mais ou menos de R$60. Tá? Então vamos ter um número aqui para que a parábola dos talentos tenha um peso em número significativo. Tá? Poderíamos falar com prata, mas aí teríamos que ser prateiros, né? Então é melhor trabalhar com dinheiro que todo mundo conhece, por enquanto. Então, se um denário são mais ou menos R$60, então um talento são 6.000 denários. Isso eu tirei da Sociedade Bíblica Brasileira. E 60 vezes 6.000 dá R$360.000. Então, agora lemos a parábola e diz, opa, o que recebeu um talento, recebeu uma pequena fortuna, R$360.000. Para guardar esse dinheiro, não para trabalhá-lo, mas para guardar esse dinheiro, leva muito tempo. Logo, 2 talentos são R$720.000 e 5 talentos é 1.800.000. Para termos uma dimensão, uma proporção. Então, aquele que recebeu mais, recebeu 1.800.000, e o que recebeu menos, recebeu R$360.000. Estamos com um número na cabeça? Fantástico. Voltamos no texto, ali na sua Bíblia. Vamos dar uma olhada nesse texto agora, fazer uma pequena análise. Os primeiros 5 versículos, do versículo 14 ao 19, Jesus introduz uma parábola escatológica. Ou seja, quando falamos de escatologia, estamos falando do final dos tempos. Você está preocupado com o final dos tempos? O rei está voltando. Então, quando falamos da volta do rei, falamos do fim dos tempos. É escatologia. Como o reino se manifesta no fim dos tempos? Eu acho que todos nós temos uma certa curiosidade. Os discípulos tinham, nós também temos. Em geral, as pessoas têm. Geralmente não se pensa nisso porque dá um medo meio como que básico, meio como que fundamental. Então nós temos 3 servos, 3 capacidades, diz o texto. Eu quero frisar essa questão da capacidade e 2 atitudes com 2 resultados. Imaginemos que o dono de uma grande empresa confia seus negócios a 3 funcionários qualificados, e volta para fazer o acerto de contas com eles. Esse é Jesus falando do reino, ele é o rei, e ele está falando de como que funciona. E ele diz, são 3 qualificados, ele tem capacidade, cada um conforme a sua capacidade. 20 ou 21, o de maior capacidade chega primeiro e mostra que conseguiu duplicar os bens confiados, fantástico. 22 a 23, o de capacidade inferior ao mais capaz, também se aproxima e demonstra o mesmo lucro que o primeiro, ou seja, 2 vezes. Ele duplicou os bens confiados. 20 ou 23, agora olhando em conjunto, para os 2 funcionários, o dono do negócio tem as mesmas palavras de elogio. Ele não elogiou diferente ao que ganhou 5 talentos do que ganhou 2. É a mesma coisa. Você mandou bem no pouco, atrevendo-nos a fazer uma paráfrase com todo respeito, né? Você mandou bem no pouco. Vou confiar mais coisas sob o seu cuidado, mas antes, entra na festa que eu estou oferecendo. A festa já estava rolando solta. E o senhor desta fazenda dedica um tempo a acertar as contas com os servos. Está certinho, gostei. Parabéns. Entra na festa.
Chega o menos capaz dos três, no versículo 24 e 25. Aqui um empresário, dono da fazenda, o que você queira imaginar, tinha confiado 1/5 do que confiaram mais capaz. Mas esse era capaz com um talento, essa era a capacidade. E como que ele chega? Me interessa muito a atitude dele, porque ao final de contas a parábola gira em torno deste servo. Os outros dois são o padrão, não são a exceção é este terceiro. Então a exceção tem que ser analisada, olhada. Para quê? Para a gente ver se a gente está dentro da regra ou dentro da exceção. E como que ele chega? Ele chega ressentido por seu empregador não plantar nem colher, nem se cansar sob o sol, como todos eles. Está ressentido. Quem que é esse cara? Quem que ele crê que é? Ele fica lá no escritório dele, e eu tenho que dobrar os lombos aqui, ele me dá esse dinheiro, o que é isso? O que ele acha que é? Está lá no ar-condicionado, e eu aqui ralando. Está ressentido. Ele é incapaz de aceitar a sua capacidade, incapaz de aceitar que a sua capacidade podia beneficiar o empresário, o dono da fazenda, e por consequência podia beneficiar a ele mesmo. Eu fui esta semana, um cliente meu inaugurou mais uma loja, e eu fui lá, e eu falo com a cara deslavada, eu falo, o teu sucesso é o meu, filho. Pode ir em frente, inaugura mais, estou feliz por você. Vai em frente. O teu sucesso é o meu. Não faz sentido ficar ressentido, mas tem gente que fica. Este aqui era incapaz de aceitar a sua capacidade para beneficiar o senhor da fazenda. Ele estava revoltado com tamanha responsabilidade que lhe tinha sido confiada, a de usar as suas capacidades em benefício de quem tinha a possibilidade de beneficiar ou prejudicar. Esse era o dono da fazenda. Quem que te pode mandar embora da fazenda? O dono. Esse é o cara a ser agradado, em primeira instância, e a partir daí todo o restante. Estava revoltado. Mas ele também estava medroso. O medo tinha tomado conta dele. Não se sentia adequado com a capacidade que lhe tinha sido reconhecida. Ele não se sentia bem com a situação de poder beneficiar a esse empresário já rico. Ele é o rei, ele é o rico, ele é o dono. Revoltado, incapaz de aceitar a sua capacidade, revoltado, medroso, ressentido. E estando contando já com a condenação do seu empregador, então ele confessa, ele abre o seu coração e confessa sem receios que tinha enterrado o seu talento. Ele cavucou e guardou. E guardou. 360 mil contos de rei, né? Guardou. Escondeu. Imagino ele indo à noite fazendo um buraco que ninguém visse, porque era uma fortuna, né? Guardou, escondeu. Versículos 26 ao 27, não há elogios, não há tratamento para o medo. Oi, tadinho, você sentiu medo, filho? Oh, eu não sou tão ruim assim, não. Vem cá, vamos começar de novo. Não há mais lugar para isso. O rei voltou, não há mais lugar para tratamento para o medo. Agora, enquanto o rei não volta, tudo bem, você poderia ter falado, estou com medo, vamos cuidar disso. Não tem mais, acabou. Essa dureza do rei voltando, a gente não percebe às vezes. A gente se faz de conta que não. É o rei voltando, não é um ser insignificante. O problema é que o medo era apenas uma desculpa para o rancor e a inveja que este funcionário guardava e acumulava do seu empregador. O medo era só uma desculpa para uma coisa mais profunda, mais corrosiva, que estava matando por dentro, estava matando toda a empresa. Era um peso morto. Me faz lembrar muito da fala de Adão no jardim. Ele diz, a mulher que o Senhor me deu,
Ou também Eva dizendo, a serpente me enganou, eu comi. Essa fala dele, eu sei que o Senhor faz isto, isso e aquilo, não faz isto, isso e aquilo. O que ele está dizendo, o Senhor é o culpado de me colocar nessa situação, eu não tenho nada a ver. O Senhor me colocou nesta fria, o Senhor que é o culpado. O Senhor que me deu essa capacidade, que reconheceu em mim essa capacidade, eu não a reconheço, eu desisto dela, eu vou esconder ela, vou cavucar, vou esconder, vou me esquecer até que o Senhor voltar, porque eu tenho medo, porque insegurança me corrompe. O culpado é o Senhor. Me faz lembrar muito. Em qualquer dos casos, o de Adão, o de Eva e o do servo inútil, o Senhor continua sendo Senhor, sem importar a revolta particular. O pior caminho que a gente pode escolher é o do ressentimento, da inveja, da mágoa, da revolta. É o pior caminho. Porque o Senhor continua sendo o Senhor. E o reino continua sendo o reino. E Ele vai fazer o que tem que fazer. Na parábola, este senhor desta fazenda confirma os dizeres do funcionário mau e negligente. Ele não diz, você está enganado, não é assim, eu sou um cara legal. Não, ele diz, você sabia que eu não pego no batente que nem você. Sim, eu sou o que mando e você é o que obedece, você é servo. Não vamos inverter papéis. Eu sou o Senhor e você é servo. E essa é uma realidade, não vai mudar porque você pense diferente. Não vai mudar porque você sinta, agora eu sinto. E diz claramente, um plano que até os mais infames dos covardes poderia ter implementado, para pelo menos não prejudicar tanto a seara. Ele diz, poderia ter colocado, vamos traduzir os termos de hoje, na poupança, ou no tesouro direto. Assim, pelo menos, não perderíamos os juros, que de qualquer forma esse talento poderia ter produzido. Agora, veja bem, nos colocamos por um momento na pele deste servo inútil, ressentido, revoltado. E o senhor da fazenda diz, você teria que ir aos banqueiros. Você acha que eu não trabalho, que eu não pego no batente, que eu não vou no sol? Se os banqueiros, pior ainda. Você teria que ter colocado lá, pelo menos. Pelo menos teria que ter colocado lá. Teria que ter feito o mínimo. Mínimo. Você foi um irresponsável com uma coisa que não lhe pertencia, não era sua. O único talento confiado a você não é seu, não lhe pertence. Pertence ao seu Senhor. Você é responsável de administrá-lo apenas. E avançando para o fim, 28 a 29, a primeira providência a ser tomada é punir a inveja e recompensar a produção. Punir a inveja. O talento confiado e invejoso, capaz, mas invejoso, seria entregue ao funcionário mais capaz. Isto é feito de forma pública, para que fique claro o que se espera no reino. No reino não é uma questão de esconder embaixo do tapete, não, está tudo certo, não. Como que são perdoados os nossos pecados? Na cruz de Cristo, onde sofreu Cristo, publicamente, como ele estava, quase pelado. Não se esconde embaixo do tapete. Versículo 30, a segunda providência a ser tomada é impedir o negligente de entrar na festa. Você não entra na festa, querido, porque você não faz parte do reino, nunca fez.
Você tem sua capacidade, mas nunca fez parte do reino, porque nunca entendeu que o reino é uma questão de produção, de estar lá, de vestir a camisa, de se entregar, de ir fundo. Você não aceitou, você tendo a capacidade, você não a reconheceu, tendo a possibilidade de ir em frente, era um talento sim, e vai em frente com um talento, o outro tem 5, e aí? O outro é muito mais talentoso que você, tá bom, mas você tinha 1, não fez. Na festa que este Senhor está oferecendo quando volta da sua viagem, não há lugar para aqueles que têm inveja do Senhor, não há lugar para ressentidos, não há lugar para revoltados nem revoltosos, e também não há lugar para medrosos. Por isso que Hebreus diz que saímos fora do arraial. Para onde? Para onde Cristo foi crucificado, fora do arraial. O reino pretende ter uma certa produção, e quem pretende estar no reino deve pretender a mesma produção e participar conforme a sua capacidade. Conforme a sua capacidade, não a capacidade do outro. Eu não sou responsável pela capacidade do Ciro, nem ele pela minha. Eu não sou. Sou responsável apenas pela minha. E nessa capacidade nos foram confiadas algumas coisas. E responderemos por ela. Pode ser um filho para criar. Pode ser uma empresa para administrar. Pode ser uma profissão, um ofício, o que for. Lhe foi dado, lhe foi concedido, porque não há nada neste mundo que não tenha sido dado por graça. Parênteses teológico, não interessa se você é reformado ou é arminiano, cremos todos na graça anterior de Deus. Então, é dado de graça. Agora, qual que é o problema de fazer menos do que se espera de mim? Qual que é o problema de eu me ressentir, de eu me revoltar, de esconder meu talento, guardá-lo na terra e esquecer dele? Qual o problema com isso? Poxa, eu não estou roubando. Não, está roubando sim. Está roubando. Menos do que é esperado de você é traição ou abandono. Isso que a parábola nos ensina. Mateus 12, 30, Jesus também é claro. Nós imaginamos Jesus na manjedoura e pronto, acabou. E depois morrendo na cruz. Mas Jesus é firme. E ele diz, aquele que não está comigo, está como? Como? Eu não estou ouvindo. Contra. Está contra mim. E aquele que comigo não junta, o que faz? Espalha. Mais ou menos. Eu vou por aí, quem sabe, talvez, quando venha um rei, ele não se percata que eu estive escondendo meus talentos, meus dons, minhas oportunidades. Não. Que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não junta, espalha. É Jesus, o problema não é comigo. Chegamos no final. Como que você está usando seus talentos? Pergunta é reta. Na parábola, um talento, evidentemente, está representando dinheiro, mas nós temos a palavra talentoso, né? Tanto em espanhol quanto em português, né? Nós temos essa palavra que reflete a capacidade da pessoa de fazer alguma coisa. Mas nós podemos pensar nos talentos como capacidades e como oportunidades que temos. Então, pensa um pouquinho comigo, acompanha comigo. O talento não trata de dinheiro. A ilustração é do dinheiro, mas ele não trata de dinheiro. Ele trata das capacidades que você tem e das oportunidades que você tem. Nesse sentido, é sim saber falar em público. Sim. Alguns de nós temos essa capacidade. Fala em público. E o faz bem. Vai fundo. Mas também, além de falar em público, também é consolar no particular. Às vezes, o seu talento, a sua capacidade não é falar em público. Você diz, não, eu não sou chamado. Não confunde chamado, não. Às vezes você tem um baita de um talento, de um dom, de uma habilidade, para consolar no particular, para confortar o coração do que está ferido. Isso faz parte do reino também.
É sim saber preparar uma mensagem expositiva, mas também é saber orientar alguém que requer nosso conselho. É sim saber cantar na entoação e no tempo certo, mas também é saber ninar, nutrir, acompanhar e educar em privado. É sim saber enumerar as causas, as razões, as consequências das boas novas do Evangelho, desde um púlpito como este aqui. Sim, claro que é. Isso faz parte dos nossos talentos, das nossas habilidades. Sim, sim, sim. Somos responsáveis por isso. Sim, sim, sim. Mas também é saber viver esse Evangelho nas tarefas mais rotineiras e desgastantes de qualquer profissão ou ofício. É sim saber ser chamado ao ministério específico e público da palavra. Claro que sim. Mas também é se saber chamado a ser médico, contador, advogado, policial, professor, pesquisador, filósofo, qualquer outra profissão que queiram elencar, e também os ofícios, padeiro, pedreiro, por aí vai. Às vezes eu ouço pessoas limitando os talentos a, abre aspas, igreja, como se estar confinado dentro dessas 4 paredes, um domingo à noite, fosse o mais elevado nível de existência que o ser humano pode atingir. Oh, não, eu sou santo. Domingo à noite estou na igreja. E o resto? O reino é muitíssimo mais do que isso, assim como o evangelho, muitíssimo mais do que aceitar Jesus para ir para o céu. É muito mais do que isso, muito mais rico, é muito mais ensurdecedor, é muito mais elevado, muito mais profundo. Se você acha que a vida cristã é somente se enfiar num templo aos domingos à noite, ou quarta à noite que seja, tá? É ridiculamente ruim, errado, fora, não é por aí, não passa por aí. O reino tem um rei, este rei tem um firme propósito de remir a criação como um todo, e conta, presta atenção nisso, conta com você para isso. Conta com você para isso, não é brincadeira, gente. Tudo que ele tinha e podia fazer na cruz, ele fez, mas ele entregou para a igreja, para estender esse reino, e o reino é maior do que a igreja. O reino não tem a ver com denominação, não tem a ver com templo, não tem a ver com a declaração de fé, é muito maior, e ele está avançando, e ele vai avançar com ou sem você. Conta com você, em toda e qualquer área em que você se encontre. Enfermeiro, gari, advogado, não interessa. Ali onde você está, o reino está chegando. Este rei não fará aquilo que lhe compete apenas a seus súditos fazerem. Apenas a seus súditos fazerem. Logo, assuma o seu posto, pois o rei volta e seu galardão com ele. Olha só Apocalipse 22:12, não é brincadeira não. E eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Hoje cedo líamos Tito, né? Acho lindo aquela passagem também. Eu venho, meu galardão vem junto. Óbvio que você não vai fazer pelo galardão, porque aí entraria no cara que tem outros interesses, mas o galardão vem junto, o elogio do rei vem junto, e ele pode te dizer, muito bem feito, meu servo, bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te porei. Ou vocês se esquecem aquele texto de Paulo, falando que nós haveremos de julgar o mundo? Não esquecem disso? Deixa eu fazer uma pergunta pessoal, você tem deixado de lado as suas responsabilidades no reino? Não estou falando
da igreja local. Eu não estou falando disso. Não estou falando disso. Você pode, sei lá, nós não temos coral, vamos colocar. Você pode cantar no coral certinho, estar todos os domingos presente. Tá bom? Eu não estou falando disso. Falando do reino, que é muito mais abrangente. Tem decidido de viver a vida do reino. Abriu mão dela. Vive só na religião. Tem abandonado a luta. Ainda dá tempo. Volte-se para o rei. Mas volte-se hoje. Volte-se já agora no seu coração. Diga, é verdade, eu abandonei a luta. Eu larguei, abri mão. Eu estou indo para ser esse servo inútil. Não quero. Eu quero estar engajado. Eu quero estar dentro. E novamente eu insisto mais uma vez, não tem a ver com cargo na igreja, não tem a ver com produção eclesiástica, tem a ver com o reino de Deus que se vivencia, se participa todos os dias, em todas as nossas ações. Volte-se enquanto dá tempo, porque o rei volta. Mas quem volta não é o menino no presépio. Quem volta não é o Jesus abandonado na cruz, dizendo, cadê pai? Onde está o meu pai? Quem volta é o rei. É o juiz. Vamos ficar em pé, vamos orar.